Qual o sentido da vida? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, e acho que todos, na verdade, mas que não tem uma resposta objetiva, porque é necessário que cada um encontre o seu próprio sentido. Não que as coisas sejam relativas, mas que filosoficamente precisamos construir um caminho até chegar a esse sentido. Resumindo o que eu vou trazer aqui nesse vídeo, é, o sentido da vida ele está em encontrar a verdade. E a verdade é algo que pode ser tida com muitos nomes, né? E por isso as diversas visões religiosas, as diversas visões culturais, que de alguma forma tendem para uma unificação e para uma busca concreta e eficiente da realidade, né? Como por que concreta e eficiente? Concreta porque eu estou apalpando, eu tenho assim meios, eu consigo objetificar, né? Ter elementos aos quais eu possa trazer para a realidade, né? Não sejam simplesmente conceitos abstratos. E eficiente no sentido de ação, né? Eu tenho como atuar frente a alguma coisa. Eu posso construir o meu caminho até essa coisa. Então há uma série de elementos que precisam ser articulados, né? Então eu poderia simplesmente dizer que a verdade, sei lá, é Deus e todos devem buscar a verdade. E até poderia dizer, né, se eu for seguir alguma linha religiosa, de que esse Deus é aceitar a pessoa de Cristo. Ou poderia dizer, pelo contrário, que a verdade é alcançada apenas pela sua própria iluminação e cada um é o seu próprio Senhor, né, o seu próprio, vamos dizer assim, libertador, né, como vai trazer o budismo. E, enfim, há várias visões acerca desse aspecto, e muitas que em alguma medida sempre vamos olhar essa construção de que a vida está nas nossas mãos para construir, né, o destino é nosso para construirmos, ou de alguma maneira os deuses estão conduzindo nossas ações a todo momento. Os deuses, a vida, com o que quer que se chame, karma, enfim. Isso eu estou trazendo a título de reflexão para a gente colocar algumas ideias em jogo aqui. E eu sempre busco trazer a cultura como um elemento que vai condensar essas coisas todas, tá? Porque a cultura ela tem no seu sentido original, né, a ideia de cultivo, né, como se cultiva a terra, se cultiva o homem, se cultiva o ser humano, porque é uma capacidade que nós temos de desenvolver certos valores. E como vai dizer Aristóteles, né, o, as virtudes são naturais ao ser humano porque elas podem ser ensinadas, né? Se eu não pudesse ensiná-las, certamente elas não seriam naturais. Então a gente precisa desenvolver essa visão pedagógica ante a vida. Eu acredito muito nessa ideia de Aristóteles, né, de que algo pode ser adquirido em nós. E isso vai se estender, por exemplo, para alguns animais que podem ser domesticados e conduzidos a desenvolver o máximo das suas capacidades, né, como um cavalo, um cachorro, né. Isso também é extensivo, né? Quando os humanos estão em contato com os animais, há essa colaboração, vamos dizer assim. Então, essa visão pedagógica da vida vai nos trazer uma extensão, né? Ou seja, não viemos como um elemento fechado, mas sim como algo que está o tempo todo recebendo novas informações e que pode desenvolver, aprender coisas novas, tá? Aqui no canal eu comecei sempre tratando muito sobre o assunto da arte, mas depois de algum tempo eu fui ajustando para poder a gente falar sobre coisas que estão relacionadas com o desenvolvimento do sentido da vida, do entendimento da nossa vocação, de como a rotina pode ser um aliado, uma aliada na nossa construção de sentido de vida. E assim como a rotina é construída dia a dia, também o nosso sentido é construído dia a dia, tá? Porque o sentido da vida, na forma como eu estou colocando aqui, não pode de forma alguma excluir a nossa pessoa,
né? Então precisamos encontrar essa lei que eu falei mais cedo, que é a verdade, né? Sob uma forma que seja mais apreensível para nós, e ao mesmo tempo nós precisamos fazer um esforço para encontrar isso, né? Ou seja, a todo momento essa dialética, né? Esse equilíbrio entre as leis que existem, são impostas à natureza, e aquilo que nós nos direcionamos até, as leis às quais nós nos direcionamos. E isso tudo, né, falando baseado em diversos mitos, diversas histórias, diversas linhas religiosas que pensam mais ou menos dessa forma que eu estou colocando aqui. O que muda são algumas formas de apresentar esses elementos, tá? Então, pensando nisso, eu fui então construindo uma visão que buscasse relacionar a linguagem como uma ferramenta importantíssima para a compreensão do mundo que se apresenta a nós, tanto da forma como nós nomeamos e nos relacionamos com o mundo, assim também como como o nosso mundo interior pode ser nomeado, traduzido e apresentado também ao mundo. O nosso mundo interior precisa vir ao mundo, precisa nascer, tá? Em outro aspecto, esse sentido da vida e da vocação, que para mim é completamente essencial quando a gente fala de uma vida que busca um propósito, né? Principalmente a ideia da vocação, né? São coisas basicamente que eu relaciono como semelhantes, né? Se não a mesma coisa. Vocação, sentido da vida, propósito, né? Tem alguns detalhes assim de diferenciação. E claro, o aspecto relacionado a uma filosofia, né? Uma filosofia da arte que busque interpretar os dados que nos chegam não somente através da razão, mas pelos sentidos, né? Porque precisamos desenvolver essa relação com os aspectos mais físicos, né? Não sermos tão selvagens nesse sentido. É um dos elementos que diferencia, né, uma civilização de um conjunto, né, um grupo de bárbaros, é a capacidade que tem das pessoas que são civilizadas de interpretar os dados dos sentidos. Isso a gente chama de sensibilidade, né? Porque isso não está relacionado a uma conquista financeira ou a um idioma específico, mas sim de interpretar os dados do sentido com uma espécie de refinamento, uma sensibilidade que desenvolve essa comunicação dos dados que nos chegam de fora com os elementos que nós trazemos dentro, tá? E tudo isso eu fui buscando condensar e trazer aqui para o canal em diversos vídeos. E hoje acho que faz sentido abrir um grupo de estudos, né, que eu já fiz algumas enquetes aqui no canal, me pareceu ter uma abertura, uma receptividade. Então, se você também tem interesse em participar desse grupo de estudos, o link vai ficar aqui na descrição, tá bom? Preenche lá o formulário e vamos estudar juntos esses assuntos que vamos desenvolvendo e trabalhando e mudando ao longo do caminho para poder ajustar as nossas necessidades interiores. Então, para poder condensar todos esses elementos, de que forma eu vejo, né, que esses assuntos que parecem tão diferentes podem nos ajudar? Eu gosto sempre de começar pela vocação. Por quê? Porque a vocação vai precisar que a gente entenda, estabeleça uma base. E essa base pode estar relacionada com os nossos temperamentos, pode estar relacionada com nosso tipo psicológico, até com nossas habilidades, nossos gostos e desgostos, né? Tudo isso a vocação vai, de alguma forma, sintetizar. O menino tá chorando aqui, meu Deus do céu. Mas calma, tá tudo bem. A vocação vai sintetizar esses elementos que são, vamos dizer assim, dispersados, né, em nossa personalidade.
Então, porque a gente vai tendo algumas vivências aqui e ali, recebendo influências aqui e ali, e esses elementos que ficam pulverizados em nós precisam ter um conjunto. E esse conjunto é justamente a nossa, a nossa vocação que faz esse trabalho. Por quê? Porque vocação está relacionado com o chamado, né? Vocatio. E esse chamado está relacionado com como a vida quer que nós façamos o que nós temos de fazer. Isso pode ser entendido como um chamado, né, de Deus, pode ser entendido como uma missão, pode ser entendido como um propósito, pode ser entendido até como um gosto, né, algo que eu faço por uma predileção. Né? Eu gosto disso, logo eu faço isso, uma profissão, enfim. Vocação não está restrita à profissão, embora possa englobar a profissão, tá? E isso vai dar pra gente esse ajuste, essa síntese, né? Depois da vocação, eu acho interessante o entendimento de uma linguagem, porque a linguagem tem essa capacidade de fazer pontes, né? Pontes que conseguem conectar o meu mundo interior com o mundo exterior, com o mundo do outro, principalmente. Então, com a linguagem a gente consegue nomear a realidade que nos apresenta e consegue nomear a nossa realidade interior. E consegue o mais difícil de todos os feitos, que é se comunicar com o mundo do outro, né? Descobrir o outro, saber o que ele é enquanto essência. Ainda que a gente não possa penetrar nesse mundo, a gente pode se comunicar com esse mundo. Então a linguagem estabelece pontes entre nós, entre os humanos, entre aqueles que conseguem se comunicar. E a primeira comunicação que se faz é consigo mesmo, tá? Um outro ponto, né, que eu já falei, mas que é a arte, né? A arte tem essa capacidade de refinar os sentidos, como eu falei agora há pouco, mas tem também dois aspectos muito importantes, que é uma comunicação psicológica, quase como que uma linguagem, né? Mas um tratamento psicológico, uma saúde psicológica, né? Que Aristóteles descreve na Poética, né? Que é esse aspecto de catarse, e essa catarse está relacionada com uma purificação, tá? Purgação, purificação, um elemento que se faz, um procedimento que se faz, né? Para poder purificar um corpo, né? Aristóteles pega esse termo da medicina e aplica pela arte, né? Acho muito bem aplicado até. E se a medicina faz a catarse no corpo, a arte faz a catarse na alma, tá? Uma arte que não seja capaz de produzir essa catarse, essa purificação, esse bota fora de coisas sujas e velhas e gastas, ela não é uma arte verdadeira, tá? Você pode falar o que você quiser, mas ela precisa passar por isso. Então, a arte pode até ser um processo duro de se passar, né? Às vezes é muito doloroso ouvir algumas músicas, ver algumas peças, enfim, assistir alguns filmes, mas ao final de todos esses elementos é necessário sentir-se leve, né? Como se ela ceifasse algo, né? Tirasse alguma coisa. E o choro, as lágrimas que se levam às artes, representa isso, né? Essa purificação. Há também um outro aspecto da arte que está relacionado com os símbolos, tá? Então, eu já falei do refinamento, né? Que é quase como que uma técnica, né, dos sentidos. Já falei dessa catarse e tem, claro, o aspecto profético, ideológico, né? A arte tem um papel ideológico muito forte e que está relacionado com formar símbolos, de nos direcionar para outras realidades, nos trazer ideias que são duradouras, né? Porque as ideias que nós temos contato hoje, e sempre isso eu falo de ideologia,
Alguém vai relacionar isso com algo político, mas isso não é verdade. A política simplesmente se apropriou desse termo, tá? Então, a arte traz essa relação com as ideias, né? Ideologia a gente poderia trazer como o estudo das ideias, né? Ou uma doutrina ante as ideias, enfim, algo organizado, né? Um conjunto de ideias, ou ideias talvez em movimento, por que não? De uma maneira assim. Então a arte nos traz esse contato e com isso, né, faz um movimento que tem um dom que meio que profético, né, assim como os antigos gregos previram isso, né? Porque o Apolo ele tem essa capacidade profética de enxergar aquilo que está por vir. É um dom, né, dos muitos dons que o Apolo possui, tá? Então, esses elementos que eu trouxe aqui, que vão ser desenvolvidos no Clube do Livro, no grupo de estudos, assim, na medida em que nós fomos trabalhando, né, eu os trouxe para poder organizar um pouco como assuntos tão diversos podem contribuir para uma mesma coisa, que é essa ideia de estabelecer um sentido na vida. E por que o sentido da vida pode ser construído, né? Sendo que eu dei aqui vários passos. Porque se você estudar uma ciência verdadeira, né, que foi feita com o objetivo de levar o ser humano à verdade, né, e não fica estudando essas bobagens que são feitas simplesmente com um sentido ideológico, um sentido ideológico no sentido político, né, no sentido que fica entrando numa guerra, né, partidária, né, dos mais feios com os mais feios ainda, né, onde cada um vai defender um lado, etc. Esses estudos, eles não te levam, não te edificam, não te levam a uma verdade. Mas toda a ciência verdadeira, toda a arte verdadeira, vai ter como uma capacidade de trazer, como capacidade não, como consequência, trazer uma iluminação, né, um entendimento interior do que é o homem, né? E justamente eu trouxe aqui elementos que eu me identifico muito e busquei estudar, busquei compreender, mas poderiam ser outros, porque o caminho que fazemos, ele vai se desenrolando, se apresentando para nós, de acordo com as capacidades que nós já temos dentro. E por isso que eu considero muito importante começar com o estudo da vocação, porque a vocação nos mostra quais os melhores caminhos que podemos começar a percorrer para entender como nós funcionamos, quais são as nossas habilidades, nossas potências e como chegarmos até, vamos dizer assim, o outro lado, né? Como nos projetarmos até um ponto mais alto de nós mesmos, porque vai nos trazer referência, vai nos trazer métodos, vai nos trazer caminhos de ação, tá? Então, todos os assuntos podem ser conciliados desde que eles estejam fundamentados na verdade. A verdade unifica os elementos, a mentira separa. Os interesses pessoais egoístas separam. Os interesses aos quais eu precise machucar o outro, ferir o outro, gerar algum dano ao outro, separam. Né? Como diz Platão, né? Platão não diz exatamente assim, mas a citação ficou fácil assim, né? Bem é tudo aquilo que une, mal é tudo aquilo que separa. Quanto mais perto estamos do bem, mais unidos estamos. E o bem é a verdade, o bem é beleza, o bem é a bondade. Tá? São esses três aspectos que assim são trazidos pelo mestre grego. Tá? Então, é isso. Eu queria dar aqui meus 2% de contribuição acerca desse assunto. Né? Não que ninguém tenha perguntado, mas trazer. E caso você tenha algum interesse nos assuntos que eu falei, se inscreva no grupo de estudos. Qualquer coisa, deixa um comentário aqui sobre alguma coisa que eu não falei muito
corretamente, né? E, bom, é isso. Se gostou do vídeo, deixa um like e se inscreva no canal. Tchau, tchau.